Juízes capítulo 2, versículo 7 ao versículo de número 10 está escrito: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor a que ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E você diz: glória a Deus. Tome seu assento, Deus abençoe. Queridos irmãos, a palavra é uma palavra conhecida, é uma palavra onde nós já temos uma certa familiaridade, é uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para estar trazendo a esta igreja linda, a esta igreja maravilhosa, essa igreja abençoada. Nós estamos diante do livro dos Juízes, o livro dos Juízes de Israel. Este livro é um dos livros mais interessantes que nós encontramos no Antigo Testamento. Esse livro é a continuidade da grande obra de Deus, é a conclusão do que o Senhor fizera no meio do seu povo, depois que o Senhor havia tirado os seus servos do Egito. Os irmãos conhecem a história. Deus levantou Moisés para tirar o seu povo de debaixo de uma grande escravidão. O povo que estava vivendo oprimido por Faraó, agora haviam sido libertados por esse grande homem de Deus chamado Moisés, o grande profeta, o grande legislador, o servo de Deus, aquele que o Senhor havia tirado do palácio, aquele que saiu do palácio diretamente para o deserto, e no deserto Deus projetou, no deserto Deus levantou Moisés. Foi no deserto onde Deus operou grandes maravilhas na vida de Moisés. Foi no deserto onde Moisés teve a sua primeira experiência com o Senhor. Foi no deserto onde ele começou a pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. Foi no deserto onde ele aprendeu a pastorear. Foi no deserto onde ele aprendeu a servir a Deus, a se humilhar, a se tornar humilde, simples. Um homem que outrora vivia no palácio, agora estava vivendo uma vida simples no deserto, debaixo de um sol causticante. Moisés está ali, e a Bíblia diz que ele tem esse contato com Deus, e vocês conhecem a história. O capítulo 3 do Êxodo narra o momento em que ele tem esse encontro com o Senhor, e o Senhor levanta Moisés para tirar o seu povo da terra do Egito. E os irmãos sabem muito bem que Moisés, ele não consegue entrar na terra prometida, ele não consegue entrar na terra da promessa, essa terra maravilhosa, deleitosa, uma terra que manaria leite e mel. Foi a terra que o Senhor prometeu para os seus servos. Sim, os hebreus que estavam sofrendo, os hebreus que sofreu grande opressão lá no Egito, agora estavam livres no deserto e estavam indo em direção a uma terra boa, a uma terra deleitosa, a uma terra maravilhosa. A Bíblia diz que quando os espias entraram na terra para observar a terra, eles perceberam, notaram que a terra era boa. Quando eles viram os frutos da terra, quando eles perceberam que os homens ali tinham que 2 homens carregar cachos de uva, né? A Bíblia descreve momentos em que eles ficam maravilhados em ver a qualidade do fruto que havia na terra, a qualidade da terra, o que o Senhor Deus havia preparado para eles. A terra era boa, a terra era maravilhosa, a promessa
era uma promessa grandiosa, de mudança de vida, uma mudança transformadora, uma mudança extraordinária. O povo iria ter uma mudança da parte de Deus, mas para eles entrarem nessa terra, para eles tomarem posse dessa terra, eles teriam que lutar, eles teriam que guerrear, porque para você tomar posse das bênçãos de Deus, você precisa passar por alguns processos. Deus primeiro irá te experimentar, o Senhor primeiro irá fazer com que você venha passar por algumas provações, por algumas lutas, algumas dificuldades, porque não existe vitória sem provações, não existe vitória sem lutas, não existem vitórias sem antes você passar pelo processo de lutas, dificuldades, batalhas. E eles teriam que batalhar, queridos irmãos, eles teriam que guerrear, porque a Bíblia descreve um momento em que, quando eles chegam na terra prometida, eles percebem que haviam moradores naquela terra. A terra não estava livre, a terra estava ocupada, e eles teriam que lutar contra os moradores da terra, eles teriam que expulsar os moradores daquela terra para tomarem posse da bênção de Deus. Perceba, a vida do cristão é assim mesmo. Para adquirirmos a bênção, você tem que orar. Para você tomar posse da vitória, você tem que guerrear. Tem gente que não quer lutar e quer bênção, tem gente que não quer guerrear e quer ter vitória, mas o Senhor te convida nessa noite para batalhar, o Senhor te convida nessa noite para guerrear. Eu prego nesta noite, o Senhor fala comigo de pessoas que aqui estão e que estão debaixo de promessas da parte do Senhor, e o Senhor está dizendo: continue batalhando, continue guerreando, continue lutando, porque a bênção é certa, a vitória é garantida. Não reclame da luta, não reclame da provação, não reclame das batalhas, não reclame dos momentos de batalhas que você tem travado na sua vida cristã, porque isso faz parte da vida, isso faz parte do servir a Deus. O Senhor está dizendo: continue batalhando, continue guerreando, para que quando você tomar posse da bênção e da vitória, você possa valorizar a bênção, porque Deus não dará nada de mão beijada para nós. Antes dele te abençoar, você terá que ser provado. Antes dele te abençoar, você terá que ser experimentado. Eu acho lindo a passagem bíblica de Deuteronômio capítulo 8, quando Deus fala para o povo que foi Ele, o Senhor, que experimentou o seu povo no deserto. Olha só, Deus fala para o povo: foi eu quem permiti as cobras, foi eu quem permiti as víboras. Vocês andaram no deserto, mas vocês andaram entre as cobras venenosas, entre as víboras venenosas. Eu permiti que faltasse a água, eu permiti que faltasse o alimento, só para provar vocês, só para ver o que estava no coração de vocês, porque tem gente que serve a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tem para dar. Tem gente que só serve a Deus por causa das bênçãos que Ele tem para dar, e o Senhor nessa noite está dizendo: não quero que você me sirva por aquilo que eu tenho para te dar, não pelas bênçãos, mas me adore, me sirva, aleluia, por eu ser Deus na sua vida, o Senhor da sua vida. Oh, eu sinto a presença dEle, quando já estão adorando a Ele por aquilo que Ele é, aleluia. E eles tiveram que batalhar, queridos irmãos. Quando eles chegaram na terra prometida, ali havia os cananeus, ali havia os jebuseus, ali havia os ferezeus, ali havia os heteus, e era tanto eus que eles tinham que enfrentar, eram tantas batalhas que eles tinham que travar, meu amigo Levi, para tomar posse da bênção que o Senhor havia preparado para eles. Os inimigos estavam lá na terra, eles teriam que expulsá-los, eles teriam que chegar na terra e colocar aqueles moradores para correr, fugir daquela terra, porque a terra era deles, era a terra da promessa, era a terra deleitosa, era a terra que manava leite e mel. E a Bíblia diz que quando eles chegam na terra, eles cometem o primeiro erro quando eles chegaram na terra da promessa. O primeiro erro daquele povo foi fazer alianças com os moradores daquele lugar. Alguns, ao chegarem,
expulsaram os seus inimigos, mas outros começaram a fazer alianças com os moradores daquela terra. E quando eles começam a fazer alianças com aqueles homens, com aqueles moradores, eles começam a entristecer o coração de Deus, porque a ordenança foi: quando vocês chegarem, expulsa o povo; quando vocês chegarem, guerreia e coloca o povo para fugir. Mas a Bíblia diz que eles começam a fazer alianças com os moradores daquela terra. Os moradores daquela terra eram adoradores de outros deuses. Eles adoravam a Baal, eles adoravam a Astarote, eles adoravam outras entidades. Eles não serviam ao Senhor, não eram servos do Senhor, não pertenciam ao Senhor, não tinham a mente do Deus Todo-Poderoso, não conheciam a palavra do Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que quando o povo de Deus chega naquela terra, eles começam a fazer alianças com os moradores daquele lugar. E aí agora vem o declínio espiritual da nação de Israel, porque na proporção em que eles vão fazendo aliança com os moradores, eles começam a se misturar entre eles. E diz a Bíblia que eles começam a se curvar diante dos outros deuses. O Senhor olha para eles e começa a ficar triste com aquela situação. Deus olha para o povo e começa a ficar triste com a atitude deles. Aí vem a parte mais dura de Juízes, capítulo de número 2, diz que o anjo do Senhor desce no meio do arraial de Israel. E quando o anjo do Senhor desce no meio do arraial, a Bíblia diz que o anjo começa a chamar a atenção do povo. O anjo começa a repreender o povo de Israel, e o anjo começa a dizer: eu falei para vocês expelirem o povo diante de vós, e vocês estão fazendo aliança com esse povo. A Bíblia diz no capítulo de número 2, no versículo de número 3, está escrito: pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Perceba, eles estavam misturados com as outras nações, e o anjo diz: eu não vou expulsá-los do meio de vós, esse povo vai ser laço para vocês, os deuses deste povo vai ser laço para vocês. Aí o Senhor continua no versículo de número 4: e sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e começou a chorar. Imagine uma nação inteira chorando, imagine o povo reunido e chorando diante da presença de Deus. Eles estão em lágrimas diante do Senhor. E o versículo de número 5 diz: pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Eles se arrependem do mal que eles haviam feito. O povo estava arrependido por terem feito aliança com seus moradores, mas já era tarde demais, a aliança já havia sido feita, eles estavam misturados entre o povo. Eu tenho uma mensagem de Deus para essa mocidade: o Senhor chamou cada um de vocês para servir somente a Ele. Eu tenho uma mensagem de Deus para as irmãs: vocês pertencem somente ao Senhor o Todo-Poderoso. Eu tenho uma mensagem para os irmãos: vocês pertencem somente ao Senhor o Deus Todo-Poderoso, e Ele não divide a adoração dele com ninguém, Ele não divide você com ninguém. Você pertence a Ele, você é dele, a sua família é dele, a sua casa é dele, você pertence a Ele. Só quem pertence a Ele, levante a mão para adorar. Só quem já fez aliança com Ele, adore. Oh, aleluia! Aprenda uma coisa nessa noite: a sua mente pertence ao Senhor Jesus, o seu coração pertence ao Senhor Jesus, a sua alma pertence ao Senhor Jesus, o seu espírito pertence ao Senhor Jesus, os seus lábios pertencem ao Senhor Jesus, os seus olhos pertencem ao Senhor Jesus, os seus pés pertencem ao Senhor Jesus, as suas mãos pertencem ao Senhor Jesus, a sua casa pertence ao Senhor Jesus, a sua vida pertence ao Senhor Jesus, e é Ele quem manda, é Ele quem comanda, e Ele não troca você por ninguém, Ele não troca você por ninguém. A sua adoração é só dele, o seu louvor é só dele, as suas lágrimas é só dele, a sua vida é só dele.
Senhor. O versículo de número 7 vem uma notícia muito bonita. Diz a Bíblia que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Repita comigo: o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Eles começaram, irmãos, a servir a Deus todos os dias de Josué. Houve esse momento triste em que eles fizeram uma aliança, mas depois eles começam a chorar arrependidos, e eles voltam a servir a Deus todos os dias de Josué. E diz a Bíblia: e todos os dias dos anciãos. A Bíblia diz que eles serviram a Deus. Aquela geração esteve na presença do Senhor. Nós estamos aqui, meus queridos irmãos, diante de duas gerações. A primeira geração é a geração que serviu a Deus. Meu pastor, essa geração aqui é a geração que viu o Senhor trabalhando no deserto. Essa geração de Josué é a geração que viu a obra do Senhor. Foi uma geração que viu os milagres que o Senhor fez no deserto. Os irmãos sabem muito bem. No deserto o Senhor Deus fez brotar água da rocha. No deserto o Senhor fez cair pãozinho quentinho do céu, um maná para eles. Foi no deserto que Deus mandou as cordonizes para o povo comer carne até sair pelo nariz. Foi no deserto que o Senhor transformou as águas amargas de Mara em águas, aleluia, saudáveis para o seu povo beber. Foi no deserto que a Bíblia diz que o anjo do Senhor ia na frente do povo, meu pastor, para dar vitória ao seu povo. O anjo ia na frente, quebrando as correntes, derrotando os inimigos. Eita glória! Foi no deserto que o Senhor Deus fez com que uma nuvem durante o dia fizesse sombra para o povo, para eles caminharem durante o dia no deserto, e aquela nuvem fazia sombra para o povo de Deus, por causa do sol causticantes do deserto. Mas de noite diz a Bíblia que a temperatura cai, o negócio fica gelado, vem o frio. Então Deus coloca uma coluna de fogo para iluminar o caminho e para aquecer o povo. Foi no deserto onde eles viram o mar vermelho se abrir diante dos seus olhos, e eles atravessaram para o outro lado. E do outro lado Miriam pegou o tamborim da sacola e começou a bater o tambor e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Cadê a igreja nessa noite? Cadê aqueles que vieram dizer que só o Senhor é Deus? Só Deus é o Senhor. Essa primeira geração era uma geração que conhecia o Senhor, uma geração que conheceu as obras do Senhor. Eles viram o Senhor trabalhando, eles viram o Senhor agindo no meio deles. Mas diz a Bíblia, meu pastor, vem a parte mais triste aqui dessa passagem bíblica: é quando Josué morre. Quando Josué morre, quando os anciãos vão embora, quando os velhos começam a morrer, quando os antigos começam a morrer, a antiga geração está indo embora, e diz a Bíblia que agora vem uma nova geração. Essa nova geração nasce, e o versículo de número 10 diz que toda aquela geração, aleluia, foi congregada, toda aquela geração aos seus pais. Quando Josué morre também, vai embora, os velhos morrem, todos partem, toda aquela congregação, toda aquela geração, aleluia, é sepultada. E diz a Bíblia que uma outra geração após ele se levantou, uma geração que não conhecia ao Senhor. E aqui é onde está o problema, meu pastor. Aleluia, o problema está aqui. Uma geração que não conheceu ao Senhor. E nós estamos vivendo dias onde tem surgido uma geração que não viram o que o Senhor fez no passado, uma geração que não experimentou os avivamentos que houve há anos no passado, uma geração que, a geração de hoje é a geração da tecnologia, é a geração do WhatsApp, a geração do Instagram, a geração avançada. Queridos irmãos, há um perigo muito grande, porque são coisas que acabam tirando o nosso tempo, são coisas que acabam nos tirando da presença de Deus, se nós não tivermos o equilíbrio, se nós não tivermos o cuidado, se nós não soubermos peneirar o negócio direitinho, isso acaba nos tirando da presença de Deus.
fazia sem precisar de muita coisa. Aleluia, no cantar do hino da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. Era coisa simples e o Senhor operava. Mas eu sinto aqui no meu coração nessa noite que essa igreja está recebendo um avivamento da parte de Deus, porque desde domingo de manhã eu senti que o Senhor falou comigo. Eu estou sacudindo a Assembleia de Deus de Ibipeba, eu estou sacudindo esta cidade, eu estou trazendo um grande avivamento para este lugar. E o Senhor manda dizer ao pastor dessa igreja: antes de me tirá-lo deste lugar, vou fazer algo grande, algo lindo, algo extraordinário. Recebe nesta noite, está vindo um avivamento grande aí. Eu vejo testemunhos, eu vejo pessoas testemunhando milagre, eu vejo o Senhor operando milagres, eu vejo crescimento na área financeira também, eu vejo elevada a gadura. Recebe, levante a mão para receber. Só que veio receber nessa noite. Elevada a eu vejo milagres, tem milagre de Deus. O Senhor está realizando nessa noite. Está chegando um avivamento de milagres aqui na Assembleia de Deus. Está chegando o reboliço de Deus nessa cidade. Esta cidade saberá que existe um Deus todo-poderoso que age aqui no meio desta igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou sentindo, você está sentindo aí? Eu vejo algo novo de Deus chegando. Eu vejo portas se abrindo nessa noite. Eu vejo uma ação de Deus muito grande no meio das irmãs, no meio dos jovens. Eu vejo o Senhor trabalhando de forma poderosa. No meio dos senhores eu vejo Deus trabalhando. No meio das crianças eu vejo Deus trabalhando. No meio dos obreiros eu vejo Deus trabalhando. Tem algo novo, lindo da parte de Deus chegando, 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 chegando para essa geração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque essa é a geração que serve a Deus, essa é a geração que ama a Deus, essa é a geração que conhece o Senhor e a sua obra. Só quem conhece adora, só quem conhece o Senhor adora a Ele, só quem conhece a Ele. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Urebai, quebradas. O Senhor tem falado comigo desde de manhã. Levanta a caixada com a Venécia. Ao agir dele aqui no meio do. No meio de nós. Se prepare, quem estiver ligado vai receber coisa grande de Deus. Quem estiver ligado vai receber coisa grande de Deus. Porque aqui ainda existe uma geração que adora e exalta o nome do Senhor. Quando aquela geração nasce, meus queridos irmãos, eles começam a se corromper. Sabe por quê? Porque eles não conheciam ao Senhor, não conheciam a obra que o Senhor havia feito no meio deles. Aquela geração nova que surge, meu pastor, é uma geração que não tem entendimento de Deus, não tem ninguém para liderá-los, não tem ninguém para conduzi-los. Eles estão lá, e diz a Bíblia que eles começam a fazer alianças com as pessoas daquela localidade. Eles começam a adorar outros deuses naquele lugar. Uma geração perigosa que não conhece ao Senhor. Há um perigo muito grande, jovem, quando nós cometemos o erro de não conhecermos ao Senhor. A Bíblia diz em Oséias capítulo de número 6, versículo de número 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor nos chamou para conhecermos a Ele. Conhecer a Deus é uma atividade. Você conhece Ele hoje, amanhã você conhece Ele mais um pouco, depois de amanhã você conhece Ele mais um pouco. Pregador, como é que eu faço para conhecer Deus? Uma das formas de você conhecer a Deus é através da sua preciosa e maravilhosa palavra. A Bíblia diz no Salmo de número 119, no verso de número 9, está escrito: aleluia, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. O Senhor nesta noite está provocando nessa mocidade um desejo grande de conhecer mais a Ele. Eu vejo o Senhor levantando profetas aqui no meio dessa mocidade. Eu vejo algo lindo de Deus da parte aqui dos irmãos que estão nos instrumentos. Enquanto vocês estavam tocando
bíblica. Como é que nós vamos conhecer Jesus? É através da palavra, é através das escrituras. Continue examinando, igreja. Continue comendo Bíblia, igreja. Continue mergulhando na palavra, igreja. Continue comendo a palavra, igreja. Sonhe com a palavra, ande com a palavra, beba a palavra, mastigue a palavra, ou observe a palavra, viva a palavra, ande na palavra, ande conforme a palavra. Ela te conduzirá a grandes milagres da parte de Deus. Tem vitória para crente aqui através da palavra. Aleluia. Assim diz o Senhor: enquanto você examina a minha palavra, eu curo você agora. Eu estou te curando agora. Eu estou te curando agora. Recebe um milagre por meio da palavra. Aleluia. 2 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual foi o erro dessa geração? O erro dessa geração foi em não conhecer ao Senhor. E quando você comete o erro em não querer conhecer ao Senhor, você perde a intimidade com Ele, perde a comunhão com Ele, perde a aliança com Ele, perde o elo com Ele. E aí o negócio começa a ficar estreito, porque uma vez o Senhor longe, Ele não pode fazer nada por nós. Uma vez o Senhor distante, Ele não pode fazer nada por você. Quando o Senhor está longe, coisas ruins começam a acontecer. É por isso que nessa noite eu convoco essa igreja a chamar pela presença dEle, a clamar pela presença dEle. Nós não conseguimos viver sem a presença dEle. Não dá para andar sem a presença dEle. Não dá para prosseguir sem a presença dEle. Não dá para respirar sem a presença dEle. Sem a presença dEle não dá, não dá, não dá, não dá. Não tem como o crente viver sem a presença dEle. A presença dEle é o nosso combustível. A presença dEle é o ar que respiramos. É como o ar que respiramos. A presença dEle é maravilhosa. Um dia o Senhor Deus falou para Moisés: a minha presença não irá mais convosco. Deus olhou para Moisés e disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir neste lugar. Eu não quero sair daqui sem a sua presença. Quantos amam a presença? Quantos aqui amam a presença de Deus? Eu estou sentindo Ele aqui, né? Nós não vamos sair daqui sem a presença. Não saia daqui sem a presença. Sinta a presença. Eu sinto a presença nessa noite. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Ele está no meio da igreja. Ele está passeando no meio do seu povo. A presença de Deus continua conosco. Eles estão conhecendo ao Senhor. E nem as obras que o Senhor havia realizado no meio do seu povo. E é um perigo muito grande quando não se conhece o que Ele já fez. Procure conhecer aquilo que Ele já fez. Oh, aleluia. Procure a viver conforme a sua doce e preciosa vontade. Aquela geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele havia realizado no meio de Israel, começaram a se perder, meus irmãos. Eles começaram a se perder, porque quando não se conhece a Deus, e nem aquilo que Ele realizou, aquilo que Ele fez, você começa a trilhar caminhos diferentes. Você começa a trilhar caminhos perigosos. Você começa a trilhar caminhos desagradáveis a Ele, que entristece o coração dele. Aquela geração não conhecia o Senhor, nem a sua obra. Mas eu tenho algo de Deus para te entregar nesta noite. Uma das formas de você conhecer ao Senhor é através da oração. É por isso que eu costumo dizer, igreja, nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de clamar. Isaías 55, verso de número 6, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto de vós. Você está sentindo Ele aí? Ele
pertinho. Ele é o nosso melhor amigo, jovens. Ele é o nosso companheiro. Ele não nos deixa, não nos abandona. Ele é o amigo dos amigos. Ele é maravilhoso. E Ele conhece cada um de vós. Eu sinto esta noite, o Senhor está trabalhando no profundo de vós, no íntimo, no coração, né? De Oragassúria. Eu sinto o agir de Deus no meio dessa mocidade. E eu já quero chamar vocês para orarem, porque eu preciso fazer uma oração por vós. Está escrito em Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, aleluia. Alguém tem coração aí? Só quem tem coração, cadê você? Oh, o seu coração foi feito para buscar a Ele. O seu coraçãozinho foi feito para buscar a Ele. Busca Ele de todo o teu coração. Enquanto você vai buscando a Ele de todo o coração, Ele cuida do teu coração. Eita glória! Alguém está recebendo algo no coração. Receba aí. Enquanto você busca Ele de todo o seu coração, Ele vai cuidando do teu coração. Ele vai cuidando das artérias. Ele vai cuidando das veias. Ele vai tirando tudo. Recebe de Deus aí. Recebe algo no coração. Jesus está curando alguém aí, ó, no coração, ó, que vai. Jesus está tocando em alguém aí, ó. Jesus está tocando em alguém aí, ó. Jesus está visitando a tua vida agora. Jesus está visitando o teu coração agora. Ele está tirando todo o cansaço. Ele está tirando todas aquelas pontadas. Ele está tirando aquela incomodação. Ele está tirando o aceleramento que não é normal. Ele está tirando todo o sopro do coração. Recebe de Deus ali. Ele está visitando o coração de alguém aqui. Pega aí. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu pastor, o nosso coração puxa a presença de Deus. O teu coraçãozinho puxa a presença de Deus. Ou quando você diz assim: o meu coração é dele. O meu coração pertence a Ele. O meu coração é para adorar a Ele. É para ser cheio da palavra dEle, da presença dEle, da glória dEle, do poder dEle. Receba o poder de Deus aí. Eita glória. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6: e quando orardes, entra no seu aposento, fecha a tua porta, orarás ao Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Olha Ele ungindo as tuas cordas vocais. Olha Ele projetando coisa grande para a tua vida. Fica na brecha, fica na posição. Olha Deus guardando a tua mente. Olha Deus guardando o teu coração. Olha Deus te guardando, filho, que me nasce. Ui, que madarasse. É grande, é grande, é grande, é grande o que Deus tem. É grande o que Deus tem. É grande o que Deus tem no meio dessa mocidade.